Ele foi o santo que amou Nossa Senhora sem antes mesmo conhecê-la. Esse foi São João Maria Vianney e é dele que nós vamos falar no vídeo de hoje. Nascido em 1786 em um pequeno povoado francês chamado d'Artilly, lá numa família católica com 7 filhos, São João Maria Vianney nasceu, cresceu, estava num contexto, naquele momento, muito efervescente na França, né? Porque você deve lembrar daquela data emblemática, né? 1789 é quando acontece a Revolução Francesa e São João Maria Vianney nasce justamente 3 anos antes. Então ele nasce nesse momento em que a França vivia já toda aquela movimentação revolucionária, já armando aquilo que acontecia na Revolução de 89 e já, né, toda aquela pressão ali de conflitos, né, entre a monarquia, os camponeses, enfim, né, todo aquele movimento ali de revolucionários que também aconteceu alguns anos depois. E esse contexto da Revolução Francesa é muito interessante porque ele afeta diretamente a vivência de São João Maria Vianney. Por quê? A Revolução foi algo que não mexeu apenas com a questão do governo, digamos assim, francesa, né? Mas a gente tem uma grande perseguição católica nesse momento, que às vezes é, inclusive, silenciada nas nossas escolas. Uma pena, né? Que a gente não saiba essa parte da história em relação à Revolução Francesa. Então a gente tem uma perseguição muito grande aos padres, né? Enfim, toda a igreja da França nesse momento. Os revolucionários, eles obrigam os padres a jurar fidelidade ao governo e romper com Roma. Então é um momento em que os padres eles são colocados em uma escolha. Ou eles renunciam, se tornam cismáticos e renunciam à Igreja de Roma, ou eles morrem, né? Essa é a escolha que os padres tinham naquele momento de revolução. E muitos deles, então a grande maioria, acaba realmente dando a sua vida pelo evangelho nesse momento na França. Muitos mártires nós temos ali, não só de padres, mas de religiosos, enfim. Pouquíssimos padres que optam por cismar mesmo com Roma e permanecem então vivos ali na França, mas cismático. Então é um momento de grande drama na fé católica francesa e é esse o momento que São João Maria Vianney cresce, né? A infância dele é permeada por esse momento muito delicado. Isso faz com que ele tenha pouquíssimo acesso aos sacramentos, né? Pouquíssimo, porque basicamente não tinha mais padres, especialmente nos pequenos vilarejos, realmente não tinha mais padres para celebrar as missas, os sacramentos, né? Dar catequese, enfim. E isso vai ter, claro, né, algumas consequências dramáticas na vida dele, né? Então ele vai ter acesso aos sacramentos tardiamente. Mas quando ele consegue, né, em alguns momentos ele consegue clandestinamente participar de missas, receber os sacramentos também de forma clandestina. Foi assim que ele recebeu a sua primeira Eucaristia, a sua crisma, tudo de forma clandestina, às escondidas. E é um momento em que de fato percebe o grande valor do sacerdócio. Então Deus começa a falar ao coração dele naquele momento. O quanto, né, os sacerdotes são esse grande, inigualável canal de graça para a humanidade, né? O meio pelo qual nós recebemos os sacramentos. Então isso começa já, digamos que, bater assim no coração de João Maria Vianney. E claro, Deus tem seus preferidos, diz o ditado, né? Então, de fato, João Maria Vianney, ele começa desde muito pequeno a apresentar esse anseio assim de piedade, né? Esse amor. É por isso que a gente começou esse vídeo com essa frase, né? Dizendo que ele amou Nossa Senhora antes de conhecê-la. Porque mesmo que ele não tivesse esse acesso à catequese, não entendesse muito bem quem era Nossa Senhora, ele já a amava. E isso mostra o quanto Deus foi cuidando dele, preservando a sua alma desde o início, né? Realmente incutindo no coração dele de criança esse grande amor por Deus, pelos sacramentos, por Nossa Senhora, pelas coisas da igreja, mesmo que naquele momento ele tivesse pouquíssimo acesso a isso. E a Revolução Francesa não só afetou a sua educação religiosa, como também a sua educação geral, né? A sua alfabetização, o seu acesso à escolaridade. Porque da mesma forma que as exigências foram feitas para os padres, elas também foram feitas para os professores, né? Os professores também tinham que jurar aí, digamos que a fidelidade à revolução, né? Os professores também se tornaram escassos na França por um largo período e afetou, obviamente, também esse povoado de João Maria Vianney, onde eles não tinham praticamente acesso à escolaridade. E João Maria Vianney, de fato, ele não conseguiu ir à escola e isso fez com que ele tivesse essa dificuldade, inclusive quando ele era maior de idade, ele ainda era um analfabeto, né? Ele pouco lia, assim, ele teve acesso ali a ler, escrever, mas acabou não seguindo com os estudos, né? Então se perdeu muita coisa, teve muita dificuldade, porque ele foi realmente um menino que pouquíssimo estudou ao longo da vida. A sua família era camponesa, a sua maior tarefa diária era cuidar das ovelhas, ele era um pastor, né? Então, por mais que esse cuidado com as ovelhas prefigure aquilo que ele seria depois, né? Um grande pastor de almas, ainda assim,
a gente percebe essa grande dificuldade de escolarização que vai afetar um tempo depois os seus estudos no seminário, né? Isso é uma questão interessante porque às vezes a gente ouve esse mito, São João Maria Vianney era meio burrinho, porque ele não sabia latim, porque, então se ele não sabia, então tudo bem se a gente não estudar muito, se a gente não souber muita coisa, né? Tem gente por aí que às vezes faz brincadeiras desse tipo. Mas o que acontece com São João Maria Vianney não é que ele era burrinho, entre muitas aspas, né? Muito pelo contrário, era um homem de muita sabedoria. O que acontece é que ele, de fato, teve uma dificuldade escolar prática por não poder acessar a educação e por precisar aprender tudo tardiamente. Então ele precisou aprender francês, porque ele falava um dialeto ali na região, não era o francês oficial, digamos assim, né? Latim, depois iniciar os seus estudos de filosofia e teologia já no seminário. E tudo isso, claro, é bastante coisa, né? Para alguém que até então não tinha sentado no banco escolar e tido uma vida de estudos. Então, essas são dificuldades que vão ir marcando a vida de João Maria Vianney e que, ao mesmo tempo, também vão ir forjando o coração dele para o chamado que Deus tinha para ele, né? Então, nada é à toa e, de fato, essas dificuldades já preparam ele para umas outras dificuldades que ele teria adiante, que seriam aí o grande canal da sua santidade. Então, o que acontece é que ele cresce, né, recebe a crisma ali cerca de 17 anos, e aí ele vai decidir que quer ser padre. Ele comunica isso para os seus pais, né? E o seu pai, muito resistente, nega, né? Não quer que ele seja padre, enfim, não autoriza isso. São João Maria Vianney obedece no primeiro momento, mas depois, então, o pai acaba cedendo, né? E aí ele consegue entrar no seminário e consegue iniciar os seus estudos, então, para se preparar para o sacerdócio. Nesse meio tempo acontece muita coisa. Ele é chamado, convocado para participar ali, para servir no exército revolucionário. Uma péssima notícia, né? Tanto porque ele não queria sair do seminário, quanto porque ele não queria servir a revolução. Aí a gente já está na época de Napoleão Bonaparte, né? Então o exército de Napoleão, nesse momento, ele começa aí a planejar a sua invasão à Espanha e a Portugal. E é nesse exército, nessa batalha, que João Maria Vianney teria de lutar. Enfim, e nós não vamos estender muito essa história, porque essa história é longa, né, em relação ao chamado dele no exército, mas acaba que ele não precisa servir por uma série de acontecimentos que vão se dar ali, e ele então consegue concluir, né, a sua formação de seminarista e vai ser ordenado um tempo depois. Se você quiser saber um pouco melhor, inclusive, sobre essa história do exército, o que aconteceu, gente, parece uma novela, assim, de tanta coisa que aconteceu nesse período da vida dele. Comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários se você quer saber mais sobre isso, e a gente vai gravar um conteúdo especial só sobre esse período da vida dele. Mas o que acontece então é que São João Maria Vianney se torna padre, finalmente, né? Ele é ordenado, e aí a partir disso ele é enviado para um pequeno vilarejo ali também na França, pequeníssimo, uma cidade chamada Ars, onde a gente vai encontrar ali 200 e poucas pessoas, era um pequeníssimo vilarejo, mas um lugar que já tinha sido tão atingido pela Revolução, então ali a gente não tinha mais fé, não tinha mais valores, né? O pessoal estava entregue à bebedeira, a festas, trabalhava no domingo, ninguém guardava domingo, não era realmente um vilarejo religioso, era pagão. Ninguém ali estava muito interessado em Deus, né? Muito preocupado com Deus. E São João Maria Vianney chega nesse vilarejo e ele decide, de fato, que ali seria o grande trabalho da vida dele, né? Então ele se doa inteiramente para converter a sua paróquia, né? Para converter aquele vilarejo e fazer com que as pessoas voltassem a Deus. E ali inicia um trabalho de anos, de conversão, né? De trabalho de convencer as pessoas a voltar para Deus. E ele faz isso pelos seus sermões, né, pelo seu serviço, pelo seu testemunho, por meio da confissão sacramental, também por meio de muita penitência. Então, é um momento também que São João Maria Vianney, ele vai ser um grande sinal de misericórdia, né, e vai entregar a sua vida de fato assim, nos limites, faz inúmeras penitências para que Deus tenha misericórdia e consiga converter o coração daquelas pessoas que tinham um coração muito, muito duro, muito resistente a Deus, né? E é por esses meios, através de muita oração, através de muita penitência, através de um grande testemunho e através de grandes sermões, de grandes homilias, que ele vai conseguir fazer, com o passar dos anos, que esse povoado, que antes era um povoado pagão, distante de Deus, resistente à fé católica, se torne um dos lugares mais católicos da França. E a fama de São João Maria Vianney começa a se espalhar tanto que Ars se torna uma cidade de peregrinação de toda a Europa. A ponto até de que o governo precisou fazer uma linha de trem que ligasse Lyon a Ars, para que realmente as pessoas tivessem um acesso mais fácil à cidade e fossem lá ver quem era esse padre tão famoso que fazia o quê?
sentava no confessionário e atendia as pessoas no confessionário 15, 16 horas por dia, celebrava suas missas piedosamente, fazia grandes homilias e com a sua santidade atraía milhares e milhares de pessoas. Filas e filas de pessoas que esperavam para confessar com ele, esperavam dias para confessar com ele. Então a gente tem aqui de fato uma transformação extraordinária que vai acontecendo na pequena cidade de Ars e que vai demonstrar realmente que Deus é fiel e realmente corresponde a esses pedidos de São João Maria Vianney, um santo sacerdote, né? E vai fazer de fato uma transformação. E tanto foi assim que ele acaba ficando conhecido então como o Cura d'Ars. Talvez você já tenha ouvido falar disso, né? São João Maria Vianney e o Cura d'Ars são a mesma pessoa, né? A gente está usando nomes diferentes para falar do mesmo santo. E cura é uma palavra que significa de fato sacerdote, né? A gente não usa muito em língua portuguesa, mas em outros idiomas como o espanhol, por exemplo, é uma palavra muito comum, né? Chamar um padre de cura. Então o Cura d'Ars é realmente esse padre que cuidava da cidade de Ars e que vai ter essa fama gigantesca. Então, por causa deste Cura d'Ars, né, que até hoje a cidade de Ars ela é tão famosa, já era na época, no século XVIII, século XIX, e continua sendo até hoje um grande centro de peregrinação e acolhe milhares de católicos por ano que vão lá conhecer a cidade, visitar o túmulo de São João Maria Vianney, que inclusive tem seu corpo incorrupto em Ars. Então a gente percebe que existem muitos sinais extraordinários, místicos que acompanham o Cura d'Ars. Tanto na sua vida, né, que a gente percebe aí, quando nós vamos ler, por exemplo, se você quer conhecer um pouco melhor sobre ele, ocasionalmente, né, a gente está aqui com um livro que nós editamos, que é o Santo Cura d'Ars, que a gente editou aqui pelo clube, e que vai trazer tudo isso em detalhes, né, tudo que a gente comentou aqui no vídeo, todas as histórias, os grandes sinais da vida dele, enfim, então é uma leitura obrigatória, digamos assim, né, porque realmente revela a vida extraordinária desse sacerdote. Nós vamos vendo aqui grandes sinais extraordinários, né, que Cura d'Ars também foi tendo na sua vida, de sinais místicos, assim, de experiências, de milagres que aconteciam através da sua oração, da sua intercessão, de perseguição demoníaca, de curas, de revelações que ele recebia a respeito das pessoas que ele confessava. Muitas e muitas coisas, muitos sinais extraordinários que acompanharam a vida deste grande sacerdote, que de fato conseguiu converter uma cidade inteira por meio do seu testemunho e que mostra pra gente, né, o que a gente pode pensar, essa foi a vida de São João Maria Vianney, do Cura d'Ars, mas o que isso tem a ver conosco, né? E a partir de tudo isso a gente consegue perceber o quanto, primeiro, né, um sacerdote santo é capaz de transformar uma cidade inteira, um lugar inteiro. Um sacerdote santo é capaz de arrastar multidões. Como leigos, a gente pode fazer muitas coisas, Deus pode se usar de nós de muitos meios, mas com um sacerdote, gente, assim, incomparável, né? Incomparável o que um padre santo consegue fazer. É por isso que Cura d'Ars é inclusive padroeiro dos sacerdotes, né? Hoje a gente celebra o Dia do Padre, né? Data que está sendo postado esse vídeo, porque ele inspira a vida, né, dos nossos queridos sacerdotes para que eles sejam cada vez mais santos. E quando a gente conhece a vida dele, a gente também pode pensar, nossa, quanto nós precisamos rezar pelos nossos padres, para que eles sejam cada vez mais santos, mais firmes na sua vocação. E o que mais sustenta eles, de fato, é a nossa oração, né? Então, se nós sempre rezarmos pelos nossos párocos, pelos nossos padres, certamente Deus vai conseguir fortalecê-los muito mais na sua vocação, no seu serviço, nesse grande trabalho que é pastorear as almas, apacentar o rebanho. Então, olhar para a vida de São Cura d'Ars, né, de São João Maria Vianney, é uma forma justamente de pensar na grande preciosidade dos nossos sacerdotes. E para este menino que viveu, né, uma parte da sua vida sem padres, mais ainda ele sabia disso. Ele sabia o quanto o papel dele era importante na vida daqueles paroquianos. E o quanto a gente também precisa dos nossos padres, né? Então, de fato, olhar para a vida dele é pensar na preciosidade, no cuidado que nós precisamos ter com os nossos queridos padres, em fomentar as vocações, né? Incentivar as vocações. E não só isso, mas a gente também percebe o quanto Deus ele é capaz de, olha, transbordar as talhas de vinho no pouco, né? Então, se a gente olha para a realidade dele, a gente pensa, bom, um padre que tinha dificuldade com latim, com francês, né, que teve dificuldade nos estudos, que foi para um pequeníssimo vilarejo, que era muito pobre, se vestia assim, tudo meio esfarrapado, tinha uma pobreza assim individual muito grande, mas nesse contexto, Deus foi capaz de realizar tantos milagres a partir da vida de São João Maria Vianney. O quanto na nossa vida, quando a gente também é capaz de oferecer o nosso pouco, Deus consegue fazer coisas extraordinárias, né? Então, eu acho que também hoje a gente pode pensar, bom, o que é, né, a minha dificuldade com o latim, o que é a minha dificuldade com o francês, o que é aquilo que eu preciso oferecer para Deus hoje para que Ele consiga multiplicar na minha vida, no meu apostolado, naquilo que eu acho que eu vou fazer muito mal, mas Deus tem os seus planos, né?
E às vezes ele de fato escolhe aqueles que são mais fracos para confundir os fortes, mostrar toda a sua grandeza, todo o seu poder, a sua glória. Nós podemos também abrir a nossa vida para que Deus tenha esse lugar de atuação, de transformação na nossa vida também. Então que esse seja o convite de São João Maria Vianney para nós hoje, né? Um convite de conversão, entrega a Deus verdadeira. E que Ele nos inspire aí também a rezar hoje, especialmente pelos nossos sacerdotes. Deixa aqui nos comentários também a tua oração pelos nossos sacerdotes, para que a gente possa fazer essa grande corrente de oração por eles que são fundamentais para a nossa fé. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!